Olá pessoal, tudo bem? Como eu sempre digo, espero realmente que todos estejam bem, em casa, se cuidando, estudando bastante e na torcida, na esperança de que logo logo nos veremos. Bom pessoal, dando sequência ao tema terapêutica medicamentosa em cirurgia bucal, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre normas de prescrição. Assim como na semana passada, eu decidi não falar sobre antibióticos hoje. Antibióticos é um assunto muito importante e que demanda um pouco mais de tempo. Então eu resolvi dar um descanso para vocês, para mim também. Eu sei que além dessa minha aula tem a segunda parte da aula do professor Regis. Então eu resolvi falar somente sobre normas de prescrição, que é um assunto leve, tranquilo. E no próximo encontro nosso, seja aqui por videoaula ou presencialmente, eu falo com vocês, a gente conversa sobre os antibióticos. Bom, como eu comentei já com vocês, quando eu posto para vocês o capítulo do livro, eu quero que vocês leiam esse capítulo para quando eu for dar aula vocês já terem uma base, porque isso facilita muito a videoaula, tá? Porque vocês já vêm para ela e já assistem a aula com a base da leitura que vocês fizeram do capítulo. Em primeiro lugar, reforçar que essas aulas têm como base o livro do professor Eduardo Dias de Andrade. Para quem não sabe, eu fiz todos os meus créditos do doutorado lá com ele na FOP, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Unicamp. Sou fãzaço dele, posso dizer que é um amigo pessoal, uma pessoa com quem eu tenho contato. Hoje em dia mora aqui em Campinas, não mora mais lá em Piracicaba. E um exemplo de professor com uma didática maravilhosa. Bom, pessoal, diferente do que foi o meu aprendizado e de alguns colegas, vocês têm o privilégio de ter na formação de vocês a disciplina de terapêutica. Eu, por exemplo, não tive terapêutica. Eu tive farmacologia. Eu não estudei terapêutica, eu estudei farmacologia, eu estudei mecanismo de ação, farmacocinética, farmacodinâmica. E como a gente aprendia há 20 anos atrás a prescrever? Principalmente na clínica de cirurgia. Era lá que a gente aprendia. O professor falava, a gente aprendia a fazer a receita, muitas das vezes fazia uma receita sem saber e entender para que servia aquela ou aquela outra medicação, tá? Então vocês têm esse privilégio, vocês vão sair com essa formação. O dentista, até por conta disso, há alguns anos, uns bons anos atrás, isso felizmente não acontece mais, ele tinha a fama de não saber prescrever. E isso vinha muito dessa lacuna na formação do cirurgião dentista. Repito, isso felizmente hoje não acontece mais. E como eu sempre falo, em cirurgia, tudo está relacionado. Não existe nada que não se relacione, nenhuma conduta, nenhuma prescrição, nenhuma técnica. Nada, nada é isolado. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de prescrição, por incrível que pareça, os cuidados com prescrição começam aonde? Começam na anamnese. Essa frase que eu coloco abaixo aí, nunca trate um estranho, ela é mais do que óbvia, né, pessoal? A anamnese é fundamental, em cirurgia mais ainda. Você conhecer o histórico do seu paciente, você saber quem que você está tratando. E na hora de você prescrever, mais ainda. Por quê? Porque você precisa dessas informações aqui. Precisa saber as alergias que o paciente tem ou não tem, os medicamentos que ele está fazendo uso contínuo ou não, doenças passadas e atuais que na maioria das vezes estão relacionadas com o uso contínuo de medicamentos como diabetes, hipertensão, as cardiopatias. E gravidez, que não é nenhuma doença, mas é importantíssimo saber na hora ou antes de fazer uma prescrição. Então, além da anamnese propriamente dita, em que você preenche todas as informações do paciente, faz todas as perguntas, ele responde, assina, isso também tem
uma função legal, o que a gente não pode se esquecer, e isso vai acontecer no dia a dia de vocês no consultório, é de atualizar a ficha do paciente. Tem muitos pacientes que vêm uma vez por ano só, às vezes até mais, e muita coisa pode acontecer nesse tempo, né? Então, passado um determinado tempo, quando o paciente retorna, lembrar sempre de atualizar a ficha, porque muita coisa pode ter acontecido, muita coisa pode ter mudado. No que tange às alergias, eu acabei de lembrar aqui de uma pergunta feita na semana passada no fórum. Aliás, parabéns pela participação de vocês no fórum, é isso que a gente espera. E eu espero já ter respondido todas as perguntas que me foram colocadas lá. Acredito que tenha respondido sim. E caso eu não tenha respondido alguma, é só me avisar pelo nosso grupo. Alguém perguntou sobre como saber e qual a conduta quando o paciente não sabe que ele é alérgico. Pessoal, ninguém, nem eu, nem vocês, ninguém sabe que é alérgico até ter a primeira reação. É óbvio, existem testes para detectar as alergias, sim, mas nós não fazemos esses testes com todas as drogas que nós prescrevemos para todos os pacientes. Então, a pergunta foi a seguinte: o que fazer? Você tem que fazer conduzir, na verdade, a prescrição da seguinte maneira. Quando você prescreve uma droga que o paciente, uma medicação que o paciente nunca tomou, a orientação é que, havendo algum tipo de reação, algum desconforto, usando aquela medicação, que o paciente suspenda o uso imediatamente e entre em contato com você, ou em casos mais graves até procure um serviço de emergência, tá? Então, a gente não tem como saber. Se o paciente nunca tomou aquela medicação, ele pode ser como ele pode não ser. O histórico familiar é importante? Pesa, sim, mas muito pouco, tá? Mas é importante é essa orientação, tá bom? Então, sabendo disso tudo, nós iniciamos a parte de normas de prescrição citando um ponto que é fundamental, pessoal. Não existe prescrição verbal de maneira nenhuma, em nenhuma situação. Todo paciente que for operado, que fizer uma cirurgia, uma extração, seja ela qual for, com o tempo de duração que for, com o grau de dificuldade, traumatismo que for, ele vai sempre sair da clínica, ele vai sempre sair do seu consultório com uma receita na mão. Essa receita pode ser apenas de um analgésico, não importa, mas ele tem que sair com essa receita na mão. E a gente vai explicando os motivos com o decorrer da aula. E isso não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Isso é lei. Tá aqui, ó. Toda e qualquer indicação do uso de medicamento, seja qual finalidade for, deve ser feita em uma forma de receita, talonário próprio por um profissional habilitado. Médico, dentista, cada um se restringindo às drogas que são da sua área de atuação, ok? Isso tudo está baseado numa lei, ok? E nós, como cirurgiões dentistas, podemos prescrever as especialidades farmacêuticas de uso interno e externo. Tipos de receita: dois tipos. Existem outros, mas em odontologia, né? Tá ali em cima, ó. O cirurgião dentista poderá fazer suas prescrições utilizando dois tipos de receita: a comum e a de controle especial, ok? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Normas legais primeiro, ok, pessoal? Também lei, ok? Deve ser escrita a tinta, tá? De modo legível, observadas nomenclatura e sistema de pesos e medidas. Conter o nome e endereço do paciente. Aqui cabe uma observação. Eu nunca coloquei o endereço de um paciente numa receita minha e eu nunca tive nenhum problema com isso, tá? Mas aqui eu estou mostrando para vocês o que é a lei. Na lei está escrito isso, ok? Ter descrito o modo de usar o medicamento, conter data e assinatura, endereço do consultório ou residência, número de inscrição no conselho. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, isso é a lei, artigo número 35 da lei de 1973, ok? A receita, pessoal, pode ser feita no computador, ok? O que é obrigatório de próprio punho,
tá? Desculpe o errinho aqui. Data e assinatura do profissional. Isso tem que ser sempre de próprio punho. Nunca no computador e nem assinatura digitalizada, tá? No final da aula eu vou mostrar para vocês uma receita que eu tenho no computador do consultório. Vocês vão ver que no local do endereço tem lá Campinas, um espacinho para a data, um espacinho para o mês, que eu preencho tudo à mão, e o ano. E o local para eu assinar, tá bom? Critérios, pessoal, para prescrição de genéricos. Vamos começar falando primeiro de genéricos. São 2 critérios, tá? Por que eu coloquei esse símbolo da Uniso aqui? Porque nós, na Uniso, vamos seguir esse mesmo critério aqui do SUS. Ou seja, as prescrições pelo profissional adotarão obrigatoriamente a denominação comum brasileira ou, na sua falta, a denominação comum internacional. Então, prescrições feitas na Uniso, sempre medicação genérica. Por quê? Porque nós sabemos que o perfil do paciente é um perfil de condição socioeconômica baixa e ele vai procurar a medicação mais barata e a genérica ou vai pegar num centro de saúde. Então, receitas feitas na Uniso sempre na denominação comum brasileira, ou seja, droga genérica. Tá? E no meu consultório, no seu consultório e nos consultórios privados, segue essa orientação aqui. A prescrição, nesse caso, fica a critério do prescritor, do profissional. Pode ser o genérico ou o nome comercial. Tá? Por exemplo, Novalgina. Novalgina é um nome comercial. Tá? E ele deve ressaltar a intercambialidade. O que é isso? Se eu gosto da Novalgina e quero que o meu paciente compre a Novalgina, eu não quero que seja o genérico, que é de pirona, eu não quero que seja o anador, eu não quero que seja o lisador, ele vai ter que escrever isso aqui na receita. Não autoriza a substituição por genérico. Isso é intercambialidade. Tá bom, pessoal? E isso tem que também estar escrito à mão. Tá bom? Então, receita: prescrição de medicamentos, escrita em língua portuguesa, contendo orientação de uso da droga, efetuada por profissional habilitado, seja de droga magistral ou produto industrializado. Tá? O que é essa formulação magistral ou preparação magistral? É quando você manda manipular. Né? Tá aqui, ó, preparação que contém substância farmacêutica de elaboração oficinal, com formulação em quantidades elaboradas de acordo com a prescrição. Então, se você for prescrever alguma droga manipulada, você tem que fazer 2 receitas. Uma que o paciente vai levar na farmácia de manipulação e vai ficar lá, e a outra receita que orienta como ele deve usar a medicação. Ok, pessoal? Seguindo, então, o que tem que ter na receita comum? A identificação do profissional, tá lá, Dr. José da Silva, né? No cabeçalho, o nome do paciente, a inscrição das medicações, pode conter orientações e data e assinatura. E como eu já falei para vocês, pode ser feito em computador. Então eu vou falar um pouquinho de todos esses itens aqui. Algumas coisas assim que não vão ser, eu sei que não vão ser nenhuma novidade, mas é importante a gente falar passo a passo. Tá aqui, ó, a identificação do profissional. Então a gente tem 2 situações distintas. Primeira, quando for um consultório ou uma clínica privada particular. Tem que ter o nome do profissional, a especialidade dele, se ele for já especialista, número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia, no nosso caso, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, endereço do consultório ou residência, já explico por que residência, número do telefone, pela lei, é opcional, tá? E não há restrição de cor, de receituário, nada disso, pode ser da cor que quiser, verde, amarelo, não importa, tá? Por que fala aqui endereço de consultório ou residência? Muitos colegas, alguns colegas, eles não têm consultório. Eu conheço alguns, por exemplo, que trabalham em serviço público e atendem em consultórios de colega, então ele não tem um consultório dele. Então ele pode, quando ele quiser fazer uma receita, ele pode, ao invés de colocar o endereço do consultório
que ele não tem, porque ele atende em vários e nenhum é deles, ele trabalha para colegas, ele pode colocar o endereço da residência dele sem problema nenhum. Tá? E como funciona nos serviços públicos de saúde? A receita comum tem que ter o nome e o endereço da instituição. Isso vale para a Uniso, vai estar lá a Universidade de Sorocaba, a Faculdade de Odontologia, o endereço. E essa receita, ela vai ser carimbada, né, com o nome e o número, desculpa, no caso dos professores. Tá bom? Que todos nós já temos o registro no Conselho Regional de Odontologia. Só que aí eu já vou aproveitar e vou passar para vocês como vai ser o dia a dia da clínica de vocês na Uniso. Essa receita, além do que eu falei aqui, ó, o carimbo com nome e número de inscrição de qualquer um de nós professores, também vai ter o carimbo do aluno. O aluno, no caso vocês fazem a receita, vocês carimbam e o professor também carimba. Porque se só vocês carimbarem, ela não vai ter validade, porque vocês ainda não têm número de CRO. Vocês não têm registro no conselho. Toda receita feita na Uniso deve ter 2 ou 3 vias. Professor, eu tenho que fazer 2 ou 3 cópias? Não, nós utilizamos papel carbono. 2 vias sempre, pessoal. Terminou a cirurgia. Professor, esse caso aqui, vamos prescrever o quê? Somente entre aspas, um analgésico e anti-inflamatório? Quantas vias? 2. Por que 2? Porque uma vai ficar na ficha do paciente, como está escrito aqui embaixo, e outra o paciente vai levar embora. Houve a necessidade de prescrição de antibiótico no pós-operatório. Então aí são 3 vias. Por que 3? Uma na ficha, uma o paciente leva e outra, na verdade ele leva 2, só que uma dessas vai ficar na farmácia retida. Entendido isso, pessoal? 2 ou 3 vias. 3 vias quando houver prescrição de antibiótico. O paciente leva 2 vias e uma vai ficar na farmácia. E sempre uma cópia da receita arquivada na ficha. Vamos lá, falando da receita comum ainda. O cabeçalho vai ter lá o nome e o endereço do paciente. Sobre o endereço eu já falei para vocês. A princípio não há necessidade, isso não vai ser nenhum problema. Agora, isso aqui é importantíssimo. Uso interno ou uso externo? O professor Eduardo define muito bem o uso interno e o uso externo. Fica muito fácil de vocês entenderem. E tá aqui, ó, uso interno, somente quando for deglutido. Engoliu é uso interno. Quando passar pelo tubo gastrointestinal, como é o caso de comprimido, cápsula, draja, solução, suspensão, xarope. E uso externo, todas as demais formas, inclusive bochecho, tá? Comprimido sublingual, o Toragesic, por exemplo, que eu comentei com vocês semana passada, ele é uso externo, porque o paciente não engole, ele é dissolvido abaixo da língua. Ele não deve engolir, o paciente coloca a medicação embaixo da língua e ela fica lá até dissolver completamente. É óbvio que vai engolir um pouquinho, mas essa é a classificação correta. Tá bom, pessoal? Diferença então de uso interno e uso externo. Uso interno, tudo que é deglutido. Se não foi deglutido, é uso externo. Inscrição. O que é essa inscrição? São 3 pontos importantes. Nome do medicamento. Pode ser o nome genérico, como a gente falou aqui no caso, amoxicilina, ou fármaco de referência. Coloquei aqui um exemplo, ó, uma marca comercial, Amoxil, como poderia ser aqui, dipirona ou Novalgina. Concentração. Aí, pessoal, vou lembrar um pouquinho da última aula. Olhem esse exemplo que eu dei aqui, ó, amoxicilina suspensão oral, que nós prescrevemos principalmente para as crianças. Ela tem 3 concentrações, na verdade tem mais, tá? Além dessas que eu coloquei aqui, tem ainda de 200 e 400 miligramas a cada 5 ml. Então, você precisa escrever amoxicilina suspensão oral, 125, 250 ou 500. Porque senão na hora que a mãe da criança chegar na farmácia, qual que o farmacêutico vai vender para ela? A de 125, a de 250 ou a de 500? Ou a de 200 ou a de 400 a cada 5 ml?
quem se lembra de já ter tomado, ou lembra da mãe ter manipulado por irmão mais novo, por irmão caçula, você vai ter no caso da amoxicilina suspensão oral, você vai ter um frasco cheio de pó e por fora vai ter uma marca para você preencher com água. E normalmente vem um dosador que lá já tem a marca de 5 ml. Então, toda vez que você colocar 5 ml naquela colher, você vai estar dando ou 125, ou 250, ou 500 miligramas. Aqui eu destaco a questão da concentração quando essa não for padrão. Existem algumas drogas em que a concentração é padrão, ou seja, só existe aquela concentração. Das drogas que nós usamos em odontologia são muito poucas, tá? Então é preciso saber qual que você vai estar prescrevendo. E é por isso que eu comecei a falar, acabei não finalizando, do que eu comentei na última aula, de você acessar a bula num site, de você usar um aplicativo de celular para pesquisar a bula daquela droga, para saber todas as concentrações que ela se apresenta, tá? E por último, a quantidade, pessoal. Toda receita deve prescrever para o paciente tomar a quantidade exata que ele precisa, nem mais nem menos. Se são 2 caixas, ele vai tomar as 2 caixas. Se é um frasco, ele vai tomar um frasco. Tá? 4 comprimidos, 6 cápsulas. Vai estar na receita a quantidade exata que ele precisa tomar. Na hora que eu mostrar a receita, vocês vão entender. Tá bom? Seguindo, orientações. Né? Você pode colocar na receita orientações. Quais seriam essas informações? Informações de como fazer uso da medicação. Essa é uma orientação que eu gosto muito de passar para os meus pacientes. Horário das tomadas, por exemplo, medicações que o paciente tem que tomar a cada 8 horas. Esse é um esquema de horário muito bom. 7, 3 e 11 da noite. 3 da tarde e 11 da noite. Porque ele não tem que acordar de madrugada para tomar. E isso você vai orientar o seu paciente. Vejam o seguinte exemplo. Semana passada a gente falou que o melhor horário para operar é de manhã, não é, pessoal? Então imagina que eu terminei minha cirurgia 10 horas da manhã. Se o paciente começar a tomar o antibiótico amoxicilina, por exemplo, de 500 miligramas, que é prescrita a cada 8 horas, 10 horas da manhã, ele vai ter uma dose para tomar às 2 da manhã. E a chance dele esquecer é muito grande. Ele precisa começar a tomar às 10 da manhã? Não. Ele pode esperar 2, 3 da tarde para começar a tomar essa medicação? Sim, claro que pode. Só que para isso você tem que orientá-lo, tá? Escreva na receita isso, tá bom? Você pode colocar outra orientação que é precauções com relação ao uso da medicação, como por exemplo, não ingerir bebidas alcoólicas. Você tem que, é sua obrigação colocar isso, tá? E cuidados pós-operatórios não deve ir na receita, tá? Como o próprio professor Eduardo fala, a, a lista de cuidados pós-operatórios, e aí é uma situação específica da cirurgia, deve ser colocada numa folha de receituário anexo, tá? Ou num impresso explicativo. Eu tenho um papel que eu entrego para os meus pacientes com todos os cuidados pós-operatórios. Ele tá, esses cuidados, essa lista, ela não vai junto com a minha prescrição. É uma outra folha que eu imprimo e entrego para o meu paciente. Leio, explico tudo isso para ele e depois ele leva embora. Leio e faço ele entender e tiro todas as dúvidas quanto a todos aqueles cuidados. Só que, repito, numa folha à parte. Ok, pessoal? Isso é tema de uma outra aula, uma outra discussão que nós vamos ter mais para frente. E por último, pessoal, data e assinatura, né? Essas, como eu já disse, sempre feita à tinta e de próprio punho. Para quem não sabe, essa aqui é a rúbrica do Rafael Nadal, tenista espanhol. Essa daqui não precisa de interpretação. E essa daqui é do jogador de basquete que infelizmente faleceu há pouco tempo, Kobe Bryant. Quem gosta de esportes, com certeza
ouviu falar já desses três, né, pessoal? Aqui é só uma brincadeirinha. Outras recomendações em relação às normas, tá? Não é nada que você tem que colocar na receita. Nunca deixar espaço em branco, tá bom? Porque pode permitir adulteração, tá? A receita também não deve conter rasura, nunca. Se rasurou, rasga, joga fora e faz outra, tá? Se você for prescrever, como eu já disse, alguma medicação que ela vai ser manipulada, tem que ter uma primeira, né, receita apenas da solicitação, da preparação, da formulação, e uma segunda com as orientações para o paciente fazer o uso, tá? Leia a receita com o paciente na frente dele, explique, se for menor de idade, para os pais. Se o paciente estiver sedado, ele não vai lembrar, então tem que fazer isso para uma outra pessoa, essa leitura, essa explicação, tá bom? Sempre uma cópia que serve como prova legal, que você vai guardar, ter sempre uma cópia que você vai guardar na ficha, tá? E aqui, esse último item aqui, eu contesto um pouco pelo seguinte, ó, a gente fala aqui o seguinte, ó, vale o mesmo aqui desse caso de medicação manipulada. Quando você for prescrever um ansiolítico, vocês vão ver eu falar daqui a pouco, que tem que ter uma receita do tipo azul, tá? E depois uma receita comum para o paciente saber como tomar. Só que o que acontece? Eu nunca prescrevi para o meu paciente uso contínuo de um benzodiazepínico, do ansiolítico. A medicação ansiolítico, benzodiazepínico, nós utilizamos como medicação pré-operatória em odontologia, para deixar o paciente mais tranquilo, mais calmo, e para a cirurgia ser um procedimento mais tranquilo para ambos. Então, como eu faço? Eu compro a medicação e eu dou para o meu paciente. Eu não prescrevo para ele ir lá comprar. Até porque se ele for lá comprar, ele vai comprar uma caixa, sendo que ele vai precisar tomar 2 comprimidos no máximo. Entendido isso, pessoal? Qualquer dúvida, me manda aí mensagens, tá bom? E assim a gente encerra as receitas comuns. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então falamos da identificação, do cabeçalho, da inscrição, das orientações que podem constar na receita, data e assinatura e as recomendações quanto aos cuidados nessa confecção, tá bom? E, como a gente havia falado no começo, o outro tipo de receita é a receita de controle especial, tá? São poucas as drogas em odontologia, mas existem algumas que têm a necessidade dessa receita de controle especial, ou duas vias. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Então, o que é a receita de controle especial? Ela é utilizada na prescrição de medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial, isso é óbvio, tá? E que medicamentos são esses? Medicamentos que contêm princípios ativos capazes de produzir modificações, desculpa, nas funções nervosas superiores, ou seja, a nível de sistema nervoso central. Em odontologia, medicações, preparações à base de codeína e tramadol, lembra que eu falei? A base de codeína, o Tilex, e a base de tramadol, o cloridatramadol, tá? Que constam dessa lista A2 das substâncias entorpecentes sujeitas à notificação A de cor amarela. Só que, entretanto, né, quando a quantidade desses princípios de codeína e tramadol não excede 100 miligramas, que é exatamente o caso dessas duas aqui, a prescrição fica sujeita apenas à receita de controle especial. Então não precisa dessa notificação ou receita A, que é de uso exclusivo médico. Entendido, pessoal? Então, ó, repito. Caso a quantidade desses princípios ativos, codeína e tramadol, não exceda 100, que é o caso dos dois, a prescrição fica sujeita apenas à receita de controle especial em duas vias e pode ser feita pelo dentista. Ok? Além disso, outras duas drogas. Lembra dos anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para ciclooxigenase 2? Tenho aqui
esses dois exemplos, ó, celecoxib e eterocoxib. Tá aqui, ó, o celecoxib, o eterocoxib aqui numa apresentação comercial mais conhecida que é o Arcoxia. Esses dois aqui também tem que ser feito em receita de controle especial em 2 vias. Ok, pessoal? Basicamente são essas drogas aqui, essas 4, e os antibióticos. Tem que ser feito em 2 vias, ou na receita de controle especial. Vamos lá, ó. Tá aqui a tabela, ó. Tá? Tá aqui o celecoxib, eterocoxib, todos os antibióticos, a codeína, o tramadol e alguns outros, né? Como hidrato de cloral, a amitriptilina, que é para tratamento de dor crônica de ATM. Todas essas medicações aqui vocês devem fazer ou na receita de controle especial ou em 2 vias do seu receituário comum. Há uns anos atrás foi feita uma lei para que todo antibiótico fosse prescrito nessa receita de controle especial. Menos de um ano após isso, essa lei, digamos, foi extinta, mas todo antibiótico, a partir daí, ele não precisa mais ser feito na receita de controle especial, mas tem que ser feito em 2 vias. Como eu já falei para vocês, que no caso nosso da Uniso vai ser feito em 3 vias. Tá claro isso, pessoal? Beleza? E por último, pessoal, para finalizar, estamos acabando. Notificação de receita. O que é isso? É o documento que autoriza a dispensão de medicamentos à base de outras substâncias que também são sujeitas a controle especial. Nós temos 4 tipos de notificação de receita: A, B, B2 e receita especial. Essa receita especial aqui, pessoal, ela é diferente dessa daqui, receita de controle especial. Dessas 4, essas 3 são de uso exclusivo da área médica. Em nós, odontologia, utilizamos apenas a notificação de receita B. Essa é a notificação. Essa é a minha notificação. Tá aqui meu nome. Ela já é antiga, ó, 2011, quando eu fui lá na vigilância sanitária do bairro onde fica o meu consultório, e eu pedi isso aqui, ó, autorização para impressão de talonário B. Tá aqui, ó, notificação de receita B azul. Então tá meu nome, o endereço antigo do consultório, meu CRO, minha especialidade, e eles me deram autorização. Com essa autorização, eu fiz o que? Eu mandei imprimir essa receita. Com essa receita, eu vou até a farmácia, compro os benzodiazepínicos que eu tenho no meu consultório e dou para o meu paciente como medicação pré-operatória quando eu quero fazer o quê? Controle de ansiedade. Então, como eu falei para vocês, eu não vou prescrever isso aqui para o meu paciente. Eu compro e eu tenho essa medicação no consultório e eu dou quando necessário. Não faço controle de ansiedade em todas as minhas cirurgias com todos os meus pacientes, mas utilizo bastante. Benzodiazepínicos também é um outro assunto que a gente ainda vai discutir um pouquinho mais para frente. Beleza, pessoal? Vamos voltar rapidinho aqui então. Então eu comecei falando de 2 tipos de receita, comum e de controle especial. Falei de normas, essas normas que estão nessa lei desde 1973. Falei um pouquinho dos genéricos, como vai ser na Uniso, né, a prescrição de genérico, o que é uma receita, como é a receita comum, que é a mais utilizada, quais são os itens que devem compor essa receita, como ela deve ser formatada, vamos dizer assim, como a gente vai fazer na Uniso, a diferença de interno para externo, todos esses pontos, né, inscrição, orientação, data, assinatura, tudo. Falamos também sobre a receita de controle especial e aqui cabe só uma última observação. Essa receita praticamente caiu em desuso e ficou sem necessidade. Por quê? Toda a prescrição dessas medicações aqui, ó, que tem nessa tabela, elas podem ser feitas num receituário comum em 2 vias.
Eu, por exemplo, mandei fazer, esse aqui é o meu talonário, eu mandei fazer logo que houve essa lei que toda prescrição de antibiótico deveria ser nesse receituário de controle especial, eu mandei fazer muitos. Então eu tenho muito no meu consultório desse e utilizo. Tá? Mas se eu não tivesse, eu não precisaria mandar fazer, porque como eu falei para vocês, um ano depois a lei caiu, mas o que perdura até hoje, e está aqui, ó, né, nessa tabela, é que todas essas drogas têm que ser prescritas em 2 vias no mínimo. E por fim, como faz para ter uma receita azul? Né? Você tem que ir lá, pedir uma autorização, apresentar o seu registro no conselho, apresentar a sua especialidade e mandar confeccionar essa receita aqui para você poder comprar e medicar os seus pacientes com benzodiazepínicos. Com todas as características que essa receita deve ter, conforme está tudo muito bem descrito no livro do professor Eduardo. Beleza, pessoal? Então assistam a aula, entrem no fórum, tirem suas dúvidas. Semana que vem é feriado, né, pessoal? Então não tem aula de cirurgia programada para a semana que vem. Então aproveitem para descansar um pouquinho. Espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa aí, junto com a família de vocês. E tenho certeza, como eu já falei, não está sendo fácil para ninguém, mas tudo passa. Logo, logo nós estaremos juntos. Estamos com saudade de vocês, acreditem. E tenho certeza que apesar de tudo, vocês também estão com saudade da gente. Saudade de ter aula, de ir para a faculdade, de encontrar os amigos. É isso, mas tudo passa, pessoal, se Deus quiser. Vamos em frente. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal.